Olá! Antes de tratarmos do relevo brasileiro, vamos recordar alguns conceitos importantes de geomorfologia que aprendemos até aqui. E o primeiro deles é lembrar que a crosta terrestre, a camada mais superficial do nosso planeta, onde estão as formas do relevo, ela é toda fragmentada em imensos blocos rochosos denominados placas tectônicas, e que essas placas tectônicas são compostas por diferentes tipos de rochas. Suponha então que temos aqui uma dessas placas tectônicas. As rochas mais antigas que compõem todas as placas, ou as estruturas rochosas, são chamadas rochas cristalinas. São rochas que se formaram da cristalização de um corpo incandescente. Então, as primeiras rochas, as mais antigas, as rochas cristalinas. Essas rochas, ao longo da evolução geológica da Terra, sofreram desgaste por causa da ação do intemperismo. O desgaste dela liberou pequenas partículas de sedimento que se depositaram em áreas mais baixas, formando então as chamadas rochas, as bacias sedimentares, importantes porque nelas estão as chamadas rochas sedimentares. Então, uma placa tectônica ela é mais ou menos assim. Ela tem uma porção mais larga, como você pode observar, e uma porção mais estreita. A porção mais larga é a porção continental, a porção mais estreita é a porção oceânica. Então, suponha que temos aqui a superfície do oceano. O que nós chamamos de relevo? O relevo ele é sempre a camada mais superficial da crosta. Então, olha só, o relevo é sempre a parte mais superficial. Isso que eu estou destacando aqui em verde. Então, existe o relevo submarino e existe o relevo continental. O relevo, como você pode observar, ou as formas de relevo, elas são sustentadas por diferentes tipos de rocha. Por isso que começamos o estudo da geomorfologia pelo estudo das rochas. Nós aprendemos que toda essa estrutura rochosa ela está submetida a forças internas e externas. É justamente por causa dessas forças que as rochas, e portanto as formas de relevo, estão se transformando constantemente. Por exemplo, suponha que temos aqui uma outra placa tectônica. E essas duas placas tectônicas são placas tectônicas convergentes. Quando duas placas convergem, aquela que tem um embasamento rochoso mais denso desce num processo conhecido como subducção. Aprendemos que aquela placa que não desce, na borda dela ocorre uma dobra, ou a formação de uma cordilheira. Os dobramentos modernos representam as maiores elevações do planeta. Nessas áreas de cordilheiras, nós aprendemos também que é muito comum a ocorrência de vulcanismo. Vulcanismo, tectonismo, orogênese, né, que é o nome do processo de dobramento, tudo isso são forças internas. Só que também existem as chamadas forças externas. Daí é muito importante lembrar que o intemperismo ele age de diferentes formas dependendo da rocha. O intemperismo sobre rochas sedimentares ele vai atuar de uma forma diferente sobre as rochas cristalinas, porque as rochas sedimentares são rochas mais friáveis, são rochas que desgastam com mais facilidade do que as rochas cristalinas. Então, olha só que interessante. Quando as rochas sedimentares sofrem com o intemperismo, elas vão acabar resultando, então, em formas de relevo mais esculpidas, mais modeladas, como, por exemplo, as chapadas. Chapada é um tipo de planalto que vai surgir justamente do desgaste do intemperismo em bacias sedimentares. As rochas cristalinas, elas também desgastam, só que o desgaste dela vai ser muito mais difícil, muito mais complicado, por se tratarem de rochas mais resistentes, dando origem então a formas de relevo irregulares, como as serras. As serras também representam um planalto. Chapadas e serras são planaltos. A diferença básica entre eles é o quê? É justamente o tipo de rocha que sustenta cada uma dessas formas de relevo. Então, se você parar para pensar, como é que era o relevo original? Era toda essa parte aqui que eu estou apagando. Toda essa parte sem graça, então, um relevo monótono. Como é que o relevo, de repente, se transformou numa cordilheira, num conjunto de chapadas, em serras?
justamente pela combinação de forças internas e de forças externas. Agora, uma maneira muito interessante de você pensar no relevo brasileiro é imaginar toda essa placa tectônica que eu desenhei aqui, suponha que é a placa sul-americana. Nós sabemos que o Brasil ele é um país que está situado nessa porção mais central da placa sul-americana. O Brasil é um país que não tem a presença de cordilheiras. A cordilheira, por exemplo, vai aparecer aqui na região chilena, na colisão com a placa de Nazca. O centro do território brasileiro é, então, composto por grandes bacias sedimentares, que desgastaram e deram origem a chapadas. E a porção mais litorânea do território brasileiro é composta por serras, que representam um desgaste de estruturas geológicas mais resistentes. Então, pensando mais especificamente na estrutura rochosa do nosso país, ou a estrutura geológica do Brasil, esse é um mapa muito interessante que revela quais são as áreas mais antigas cristalinas e quais são as áreas sedimentares mais recentes. Todas essas porções que aparecem em verde representam, então, áreas de bacias sedimentares. Então, olha só, as áreas mais centrais do Brasil são compostas por essas bacias sedimentares. Isso que aparece em marrom, principalmente essa parte em marrom mais escuro, representa estruturas geológicas mais antigas, estruturas geológicas cristalinas. Como o Brasil é um país que está situado numa região central da placa sul-americana, todas essas estruturas rochosas elas já foram intensamente alteradas. Então, pensando um pouco nas formas de relevo do Brasil, olha só que interessante esse gráfico de pizza. Apenas 3% do território brasileiro está acima de 900 metros. 41% do território brasileiro está abaixo de 200 metros e a maior parte do território brasileiro, 56%, está entre 200 e 900 metros. Como podemos justificar que o Brasil é um país que apresenta altitudes tão modestas assim? Justamente porque o Brasil está situado numa porção mais central da placa sul-americana. Sofreu constantemente com o intemperismo e continua sofrendo. Comparando então agora os dois mapas, olha só, nessas áreas sedimentares vão aparecer formas de relevo associadas então à sedimentação, como planícies. Nessas áreas de estruturas mais cristalinas vão aparecer formas de relevo mais associadas a estruturas cristalinas. Então, se você observar aqui, serras. As serras representam as maiores elevações do território brasileiro. O que é uma serra? É um planalto cristalino muito difícil de ser desgastado. Por isso, então, que representam elevações tão diferentes, tão contrastantes com o resto das formações de relevo do Brasil. Nessas áreas sedimentares centrais do Brasil, por exemplo, Planalto Central, nessa área um pouco mais aqui do Nordeste, vão aparecer aqueles planaltos que eu havia comentado de estrutura geológica mais sedimentar. Olha como é nítida a diferença entre um planalto sedimentar, uma chapada, olha só, esculpida, modelada sobre antigas, então, bacias sedimentares, como se fosse uma mesa de jantar, né? E olha a diferença, então, para uma formação serrana, irregular, que vai aparecer em áreas mais litorâneas do país como resultado do desgaste de rochas cristalinas.